Bora lá, PJ, com você. Maravilha. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí por vocês estarem dedicando um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir. Meu nome é Paulo de Oliveira Júnior, também conhecido como PJ. Eu tenho atuado na comunidade aí já há alguns anos, tanto na comunidade de gerenciamento de projetos, quanto na comunidade de Microsoft. E tenho a oportunidade de trabalhar na Microsoft já há quase 4 anos, como engenheiro de suporte de campo, né, também conhecido como PFE. E, na verdade, a gente atende clientes que têm um contrato de suporte Premier com a Microsoft e a gente vai on-site, né, a gente vai no cliente para normalmente atender chamados proativos, né, ou seja, para evitar ou para melhorar o ambiente do cliente, mas de vez em quando também a gente pega alguns reativos que são quando realmente o problema já aconteceu e a gente vai lá para tentar remediar da melhor maneira possível. É um prazer estar falando com vocês hoje. Obrigado, Andreas, pelo convite aí. É sempre uma honra participar com um time de tanto conhecimento e de competência como vocês, cara. Bom, a gente está falando aí, a gente está na semana de Office 365. Hoje é o terceiro dos 5 dias. A segunda palestra do dia, infelizmente eu não pude participar hoje na hora do almoço, mas eu tive a oportunidade de assistir as outras 4 palestras, foram bem interessantes, bem legais. E a gente está só na metade, né? Tem ainda quinta e sexta pela frente. Então hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre produtividade e gestão de projetos com o Project Online e o Planner. Então eu vou começar pelo Project Online, que é o mais tradicional, já está no mercado aí há alguns anos, e depois entrar para falar um pouquinho do Planner. Andreas, a velocidade de transição dos slides aí tá ok? Você está vendo o slide verde ou está no antigo ainda? Tá ok, tá bem boa aqui a transição. Maravilha. PJ, pode seguir. Bacana. Então é o seguinte, pessoal, vou falar um pouquinho da história de vocês aí, para vocês, da história do Project, né? A primeira versão do Project que eu utilizei foi o Project 98, na verdade era a versão desktop, né? Então, que hoje a gente chama de Project Professional. E o primeiro curso que eu ministrei foi do Project 2000, então veio 98, 2000, 2002, depois 2003. A partir do 2003, a ferramenta expandiu um pouco o conceito, né? Na verdade, até a versão 2002, até a versão desktop, ela está preocupada em gerenciar os projetos de maneira correta, né? Aquela famosa frase no prazo, no custo, com qualidade, enfim, o tríplice restrição. Já em 2003, no começo dos anos 2000, veio a segunda onda de gerenciamento de projetos, que era, na verdade, gerenciar os projetos certos, né? Então, isso tem a ver, na verdade, não só com o gerenciamento de projetos, mas com o gerenciamento de portfólio de projetos, né? De um conjunto de projetos, de uma carteira de projetos. E aí, nesse conceito, veio o que antigamente a gente chamava de EPM, né? Enterprise Project Management, e até hoje as pessoas conhecem como EPM, né? A ferramenta da Microsoft. Mas, na verdade, esse conceito de gerenciamento corporativo de projetos é um conceito mais amplo do que efetivamente uma ferramenta, né? Então, hoje, ao invés de chamar de EPM, a gente já está chamando de PPM, de Portfolio and Project Management, que tem a ver com gerenciar uma carteira de projetos desde a sua concepção, desde a sua ideia até o projeto em si. E aí veio 2003, 2007, 2010, né? E do 2003 e 2007 ainda é essa questão do Project Server e a ferramenta de gestão de portfólio, que antigamente era o Portfolio Server, eram produtos separados, né? Na versão 2010 já veio tudo num produto só, como o Project Server, já embutido, usando aí com a plataforma do SharePoint. O 2013 a mesma coisa, 2016 já mudou um pouquinho o contexto, porque na verdade é o seguinte, pessoal, né, nessa última versão mudou o mindset da Microsoft. Né, no 2013, que foi quando a gente lançou o serviço de PPM na nuvem, que é o Project Online, na verdade o produto foi escrito para on-premise, né, o Project Server, e depois ele foi convertido, digamos assim, né, transferido para a nuvem. A partir da última versão do SharePoint, dos produtos de nuvem da Microsoft,
é o contrário. Na verdade, hoje as funcionalidades vêm primeiro para a nuvem, e aí depois o pessoal empacota isso e desce para o on-premise, né? É o conceito inverso que a gente tinha antes. Bom, eu vou fazer uma pesquisa rapidinha aqui, deixa eu mudar. Eu queria só saber o quanto vocês têm envolvimento com projetos, né? Qual é a versão que vocês conhecem ou utilizam aí. Então, a pergunta é, você já utiliza o Project, né? Não o desktop, ou online, ou 2016, 2013, enfim. O que vocês têm utilizado aí? Vamos dar aí mais alguns segundinhos. Enquanto isso o pessoal está entrando. Ok, mais alguns segundos a gente fecha. Beleza, beleza. Bom, a gente tem algumas respostas aí. 2010, 2013 tem uma pessoa, 2016, Project Online algumas. E a maioria dos que responderam aí não utiliza o Project, né? Voltando para o slide. Vamos lá. Então, legal. Obrigado pelas respostas, pessoal. Valeu. Então, vamos lá. Primeiro, eu falei para vocês de PPM, né? Quais são os benefícios de se ter uma ferramenta ou de se gerenciar projetos e portfólio, né? Bom, o primeiro ganho aí é em relação à própria execução dos projetos e dos programas, né? Tem um estudo que foi encomendado pela Microsoft para uma empresa de consultoria chamada Forrester, é uma das mais conceituadas no mundo aí nesse segmento, e eles identificaram que das empresas que implementam uma solução de PPM, 14% tem um aumento aí no desempenho, de uma forma geral, dos projetos, né? Ainda 14% é um outro número, né, da efetividade na utilização dos recursos da empresa. E, então, assim, a gente tem dentro de uma ferramenta de PPM, uma ferramenta de gestão de projetos, onde eu faço o planejamento do meu projeto, onde eu faço o acompanhamento desse projeto, né? Claro que eu vou ter relatórios para acompanhar isso, mas também, se essa empresa utilizar a ferramenta da maneira correta, eu vou conseguir, inclusive, saber ou utilizar os meus recursos da melhor maneira possível, né? Então, hoje o Project Online, né, a nossa ferramenta de PPM, ela possibilita eu identificar como é que está a utilização de recursos, quando tem um recurso super alocado, ou seja, dois projetos ou mais projetos competindo pelo mesmo recurso numa mesma data, a própria ferramenta ela ajuda a distribuir essa demanda ao longo do tempo, né? Então, ou seja, eu não vou conseguir alocar o Andreasi 16 horas por dia, né? 14, 15 até consigo, mas 16 eu não consigo, né? Então, a ferramenta ela vai me ajudar a nivelar esses recursos, né? Ou seja, não, eu só consigo ter 8 horas do Andreasi para o projeto, então, um segundo projeto, de acordo com o algoritmo lá de priorização, ele vai determinar que, olha, o trabalho que era para ser feito hoje, ele vai ser empurrado para a próxima data possível do Andreasi. Então, ele consegue fazer esse tipo de nivelamento. E isso, né, usado em uma escala corporativa, ele vai trazer um benefício aí para a organização. Além disso, a ferramenta também é uma ferramenta de gestão de portfólio. Então, como eu já falei, desde que eu tenha uma ideia, uma demanda, eu posso cadastrar isso na minha ferramenta de PPM. Essa demanda ela pode passar por um fluxo de aprovação, até chegar num ponto em que eu decido, através da ferramenta, e eu vou fazer uma demonstração nesse sentido, de será que esse projeto eu devo investir nele, sim ou não? Né? E aí eu tenho algoritmos e um método por trás para me ajudar a tomar essa decisão. Então, deixa de ser empírico, né? Deixa de ser no feeling ou no desejo de alguém e passa a ter um método estruturado por trás. E aí, esse estudo da Forrester falou que 75% das organizações elas viram o melhor alinhamento entre as prioridades estratégicas dos projetos quando se utiliza uma ferramenta de PPM. E por último aqui, né, chovendo molhado, mas
colaboração em projetos, né? Então a gente tem falado aí a semana inteira de colaboração, e o Project ele está, né, nesse contexto também, né? Então ele utiliza a base aí, o SharePoint Online. Então a gente tem todos os benefícios do SharePoint Online, a gente tem um local para compartilhar todos os documentos de projeto. Então acabou aquele drama de ficar com o arquivo na máquina, né, e ter problemas, ou seja, tudo está na nuvem, você sobe esses arquivos para a nuvem. Você vai ter o OneDrive para poder sincronizar os seus arquivos, você vai ter o SharePoint para poder acessar via browser. Você tem a questão de presença do link, então você tem um recurso no meu projeto, eu consigo ver se ele está online ou não, o link já a partir dali, da tarefa do meu projeto, clicar ali e já abrir o chat com a pessoa, e se depender, se preciso for, já até começar uma chamada, né, de voz ou de vídeo com a pessoa. Enfim, todos os benefícios que a gente tem com a colaboração em projetos. Falando um pouquinho de números, né? Então, hoje a gente tem mais de 800 clientes em Latam usando o Project Online, e o número de usuários ativos a nível mundial, mais de 1 milhão. Né? Isso só falando de Project Online, tá, pessoal? Quando a gente leva o número para Project Server, né? Todas as suas versões e todos os usuários, esse número sobe para mais de 20 milhões de usuários, tá bom? E onde é que a gente está e para onde é que a gente vai, né? Então, essas tendências que estão aqui nesse slide, pessoal, na verdade não é algo só do mercado de gerenciamento de projetos. Na verdade, são tendências que acabam culminando aí no que a gente está chamando de transformação digital, que a gente tem falado um pouquinho ao longo dessa semana, né? Então, proliferação de devices, então as pessoas querem usar ou consumir informação onde quer que elas estejam, né? Seja no Surface, no iPad, ou no telefone, ou no café, enfim. Onde eles quiserem utilizar um desses dispositivos, eles querem ter essa possibilidade. Consumerização, né? Então, experiências de usuário modernas e intuitivas, ou seja fácil de usar. E aí agora mais relacionado ao mercado de gerenciamento de projetos, né? Então, a questão do gerenciamento inteligente de projetos, né? Ou seja, eu quero ter informação para tomar decisão, e não só mais uma ferramenta para controlar cronograma, né? Saber se está no prazo e quem tem que estar chicotada. Não é isso, eu quero ter insights para saber qual é o projeto que eu tenho que investir, quais são as ações que eu tenho que tomar para corrigir o andamento de um projeto. Então, é isso que eles chamam de gerenciamento inteligente de projetos. E além da questão de que assim, está mudando um pouco a abordagem como a gente gerencia projetos, né? Então, o modelo tradicional, ou que a gente chamava de waterfall, antigamente era bem clássico, mas de alguns anos para cá a gente tem visto bastante a questão de gerenciamento ágil de projetos. O Scrum talvez o cara mais famoso aí, mas não é o único. Né? Então, para onde é que a gente está indo em relação à ferramenta de PPM da Microsoft? Então, as áreas que a Microsoft tem investido são esses 3 pilares, né? A parte de relatórios, apps nativas para devices e a integração da plataforma de PPM. E aliado a isso, né, a base disso tudo, na verdade, é um feedback contínuo sobre a ferramenta. Né? Eu vou entrar em detalhes desses caras agora na sequência. E uma dificuldade que eu tinha quando eu tentava vender um Project Server para uma empresa, e o Álvaro, acho que ele não está aqui, né, mas a gente trabalhou junto nisso aqui em Goiânia, e uma dificuldade que a gente tinha era o seguinte: olha, o Project não me oferece relatórios de bate-pronto, eu preciso criar, eu preciso desenvolver esses relatórios. E muitas vezes isso era um fator de decisão para a gente, porque como a gente não tinha um produto pronto em relação a relatórios, um outro concorrente que já tinha meia dúzia de relatórios já ganhava uma concorrência porque já tinha algo para mostrar. Né? E o que eu fazia na época era algo mais na caixa. Né? Então, tudo que vinha na caixa a gente oferecia, se era algo fora da caixa, a gente não tinha como o que ofertar. Então, hoje a gente já tem relatórios, a gente tem a questão de uma app que pode ser instalada dentro do Project, né? E aí você tem esses relatórios que estão aqui na tela,
falando do seu portfólio, falando da parte de recursos, falando de projetos especificamente. Então é algo bem interessante, que já vem por padrão ou de bate-pronto na ferramenta. A segunda parte, ou a segunda vertente dessa parte de relatórios é a questão do Power BI. Né? Então, com a acessão do Power BI nos últimos tempos, nos últimos meses, a gente já tem um pacote de conteúdo pronto para a PPM, onde basicamente você vai informar qual é o seu endereço ali do seu site, ele já vai lá conseguir pegar esses dados e trazer para algo visualmente agradável, algo que vai trazer um impacto visual bem bacana. Então, está aqui na tela um exemplo, né? Então, a gente tem aí do portfólio de projetos, ou até mesmo de detalhes de projeto, a gente consegue já, com Power BI, facilmente consumir esses dados. Além do que, partindo do zero, né, o Project Manager oferece os dados para ser consumido através de Geodata. E, rapidamente, você consegue ligar o seu Power BI nesse Geodata e sair consumindo os dados que você quer da melhor maneira que você achar pertinente. Né? Então, é muito rápido e muito fácil isso. Está disponível no GitHub. Sobre apps. Né? Então, tem app agora para iPad, onde tem relatórios do seu portfólio. Tem app para telefone, para iPhone, para você logar a hora. Né? Então, isso era algo de bastante dificuldade, então, ou seja, eu preciso logar as minhas horas, eu precisava estar na frente do computador, abrir o site, não sei o que, entrar lá para logar as minhas horas. Então, eu enquanto membro de projeto. Né? E agora não, está muito fácil aqui, através de uma app você se loga e já consegue utilizar e logar as horas de uma maneira muito fácil. Ontem teve uma palestra sobre Flow, né, e assim como todo esse ambiente, ele também está preparado para você utilizar o Flow com essa ferramenta de PPM, né? Então tem várias opções. Eu confesso que nunca fui por esse caminho, nunca explorei essa possibilidade, mas é algo bem bacana que você consegue fazer. Então, por exemplo, eu consigo criar ações para quando um novo projeto ele é criado, né? Ou uma nova tarefa. Enfim, consigo mandar um e-mail e ser notificado disso aí. Ou quando tem uma data que foi perdido, foi atrasado, né, o projeto, eu consigo ter algum alerta. Então, isso também era algo que o pessoal pedia bastante, né? Quero que me notifica, quero que faça alguma ação mediante um comportamento. Então, a gente tinha poucas possibilidades e agora o Flow, ele trouxe uma nova roupagem para isso aí. Tá? Ainda com o Power Apps também é possível a gente fazer a utilização do Power Apps com o Project. Também confesso que nunca utilizei. A minha veia de desenvolvedor está adormecida aí pelo menos há uns 10 anos, então ainda não tive muito tempo e nem curiosidade para mexer com isso aqui. Por acaso alguém aqui que está na sala já fez alguma experiência aí misturando Flow ou Power Apps com Project? Pode usar o chat aí para dar um sim ou não, um dedinho para cima, dedinho para baixo. Acredito que isso é algo bem recente, na verdade, está até em preview, né, essas funcionalidades. Legal, pessoal, obrigado aí pelo feedback. Sobre o contínuo feedback, né? O feedback contínuo. Na verdade, isso tem sido algo marcante na Microsoft nos últimos tempos, né? O pessoal tem utilizado o User Voice para coletar feedback das pessoas. Então, aqui é só um exemplo de uma funcionalidade que foi pedida através do site do User Voice e isso foi implementado. Né? Então, o camarada falou, eu queria atribuir uma tarefa para um time, né? Ou para várias pessoas. Né? E aí, através do User Voice, o cara foi lá, registrou o que ele queria e isso foi implementado. Então, o canal está aberto, utilize esse canal para as funcionalidades. Você pode votar, né? Então, ou seja, alguém já foi lá e colocou uma funcionalidade, você pode falar, isso é interessante para mim. Eu já usei isso também no próprio Power BI,
né, para dar feedback em relação a funcionalidades que os meus clientes estavam pedindo. Então, mesmo o User Voice a gente tem para Project, a gente tem para Planner, a gente tem para Power BI, e acredito que para a maioria das ferramentas aí hoje da Microsoft. Isso é uma fonte preciosa que a Microsoft tem usado para desenvolver os produtos, né? E, como eu falei, ele pega isso aqui e joga na nuvem para depois empacotar isso e colocar nas versões on-premise. Bom, já falei bastante aí do PPT, eu quero usar agora um tempinho para a gente fazer uma demo. Deixa eu tentar compartilhar o meu desktop para mostrar um pouquinho da ferramenta para vocês. Para quem nunca utilizou e nunca viu, Andreas, me dá um alô aí quando estiver vendo a minha tela, por favor. Beleza, pode deixar, está carregando. Ainda carregando, aqui talvez demore um pouquinho mais, que estou com a conexão um pouco mais lenta. Se alguém estiver vendo a tela aí, pessoal, só dá um ok para a gente também. No chat também, pessoal. Isso, agora estou vendo. Legal, legal. Então essa aqui é a carinha de entrada do site, eu vou clicar aqui na minha parte de projetos, né? Então aqui eu já tenho uma lista dos meus projetos e eu posso separar isso por tipo, posso criar visões diferentes aqui, posso colocar uns iconezinhos aqui coloridos, até para dar uma carinha mais bonitinha a essa visão, né? É uma visão de projetos, então, na verdade, eu tenho vários gráficos de barras aqui para mostrar qual é o andamento, quais as datas desses projetos. Tem uma visão por custos, né, para saber quanto é que custa esses projetos. Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é a parte de priorização de portfólio, onde a gente consegue decidir ou consegue trabalhar qual é a melhor composição de projetos que eu tenho para minha organização. Então, aqui nesse ambiente, eu tenho um workflow em que ele segue por um fluxo onde eu tenho um ponto em que eu tenho que tomar a decisão, né, se o projeto ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. E aí eu tenho toda uma lógica por trás disso, eu não vou gastar muito tempo falando disso, pessoal, mas tem aqui um conjunto de projetos, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela com esse conjunto de projetos aqui, e mediante os critérios que eu criei e que eu priorizei, né, ele cria para mim um ranqueamento dos meus projetos, né? Então, ou seja, eu tenho aqui, se não me engano, 16 projetos. Para eu executar todos eles, eu vou precisar de um budget de um pouco mais de 12 milhões de dólares. Só que assim, pessoal, assim como a nossa vida pessoal, as organizações elas não têm dinheiro para realizar tudo o que eles querem, né? Assim como eu não tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero, para fazer todos os meus planos, né? Realizar todos os meus planos, uma organização ela não tem dinheiro para executar todos os projetos que aparecem para ela fazer. Então ela precisa fazer uma priorização desses projetos. E aí, mediante os critérios que foram colocados aqui, os projetos eles são classificados, né, em relação aos critérios, e depois desses critérios eles são colocados numa priorização, para saber qual é a participação de cada critério nesse todo, né. E aí eu cheguei com essa lista aqui de 16 projetos, onde o projeto mais importante ele tem uma participação, uma contribuição de 10% para a minha estratégia, o segundo 9,77%, e assim na sequência. E esses projetos eles têm um custo, né? Então, o custo total desse portfólio aqui é de 12 milhões. Vou fazer aqui agora uma simulação de que, olha, eu não tenho 12 milhões para usar esse ano, mas eu tenho 8 milhões. Né? Então, com 8 milhões, o que eu consigo fazer? Ou seja, qual é a melhor composição de projetos que eu consigo com 8 milhões de dólares? Então, eu informei aqui qual é o total cost e vou mandar aqui recalcular. E aí o Proj, através do algoritmo dele lá, do mecanismo que ele faz, do método que ele utiliza, ele vai falar para mim que, na verdade, dos 16 projetos que eu tinha inicialmente, eu só vou conseguir, com 8 milhões, realizar 11 deles.
né, num custo total estimado aqui em 7 milhões 900 e alguma coisa. Está aqui em cima em verdinho para mim. 5 projetos, eles vão sair aqui, né, por conta da composição. Aí você pode falar, mas escuta, mas espera aí, tem um cara aí com participação de 6% no todo, 6,6%, que ele saiu, mas tem projetos aí com 2,32%, 5,49%, ele leva o custo em consideração. Né? Então, ou seja, com 8 milhões, qual é o conjunto de projetos em que é melhor? Né? Então, são aqueles 11 lá. Mas aí você vira para mim e fala assim, olha, esse primeiro cara aí, de Health Assessment, esse cara é um cara muito importante para a gente. E apesar de ter ficado fora aí, é um projeto que o nosso presidente pediu, né? Na verdade, por conta de uma norma que o conselho de não sei o que lá impôs, e a gente tem que fazer esse cara. Então eu preciso levar esse cara em consideração. Então eu tenho aqui a opção de forçar a entrada desse cara. Né? Então eu vou forçar a entrada dele e vou mandar recalcular. Vamos ver o que acontece aqui agora. Beleza, ele entrou, né? Só que teve um outro cara que saiu. Né? Inclusive o valor dele aqui, a porcentagem dele era maior, era de 7,5. Né? Então, na verdade, o meu valor estratégico total ele diminuiu um pouquinho. Eu sei que a imagem está um pouquinho com delay, pessoal. Eu estou tentando ser um pouquinho devagar aqui, mas me avisa se tiver muito e não estiver atualizando. Tá? Já apareceu para vocês aí o Forced In em verdinho e o Moved Out em vermelho? Sim. Aqui tá até rápido, tá? O PJ. Legal. Estou tentando ir um pouquinho devagar, porque eu sei que tem um delay na imagem. Mas legal, então, pessoal, isso aqui é a ferramenta trabalhando para você. Né? Então, acabou aquela questão de, porque fulano falou, ou, na verdade, quem tem um crachá maior, né? O pessoal fala muito nas organizações, né? A gente executa aqui quem fala mais alto, quem tem o crachá maior, enfim. A gente tem um critério por trás, depois a gente até pode explorar isso no outro webcast. Mas eu crio os critérios, eu avalio, eu estabeleço quais são os valores para esses critérios, eu classifico os projetos em relação a esses critérios e depois eu priorizo esses critérios um em relação aos outros. Né? Eu posso fazer isso de uma maneira em que eu determino qual é o percentual de cada um, ou eu posso utilizar ainda o que há de estado da arte nesse sentido, que é um algoritmo chamado AHP, Analytical Hierarchical Process, em que ele faz uma comparação de um para um, critério a critério, falando qual é mais importante do que o outro, e mediante essas respostas que eu informo, né, ele calcula a priorização para mim. É algo bem, bem legal. Pessoal, curtiram? É algo bacana isso aqui que vocês acabaram de ver? Maravilha. Deixa eu voltar para o PPT. Vamos lá aqui. Legal, pessoal. Então, esse só foi uma amostra de como é que a gente pode utilizar análise de portfólio dentro da ferramenta de PPM. Eita, botou lá para o começo da apresentação. Vamos acelerar aqui. Pessoal, a ferramenta de PPM, ela é legal, ela ajuda a organização no sentido de gerenciamento de portfólio, gerenciamento de projetos, gerenciamento de recursos, mas tem algumas coisas que ainda a gente pode melhorar. Né? Então, por exemplo, uma coisa que está vindo aí no futuro é a questão de você poder utilizar usuários externos. Né? Então, isso é o que está no roadmap para ser desenvolvido. Algumas melhorias na parte de desktop. Então, a ferramenta do Project Desktop ela já é uma ferramenta bem, bem madura. Né? Como eu falei para vocês, já está aí no mercado há mais de 20 anos.
isso que eu conheço, né? A primeira que eu conheço foi no 98, mas tem um engenheiro de suporte da Microsoft que ele trabalha com a ferramenta há mais de 25 anos, né? Foi legal que esse dia eu vi o reconhecimento dele aí na empresa, então eu fico bem interessante, né? A questão de desenvolvimento para Project, né, também é algo que tem evoluído bastante aí, então a capacidade da comunidade de poder desenvolver produtos que envolvam o Project. E legal que dessas coisas que eu falei para vocês que a Microsoft desenvolveu nos últimos tempos, na verdade tem muita coisa que era de parceiro e a Microsoft comprou, por exemplo, para oferecer para os clientes, né? Então era um add-in ou alguma coisa que o parceiro tinha desenvolvido, a comunidade tinha desenvolvido, e a Microsoft foi lá e adquiriu para poder colocar, empacotar isso já no próprio produto. Legal, pessoal. Então, assim, PPM é uma abordagem um pouco mais tradicional, apesar de a gente poder ver traços aí de um gerenciamento mais ágil de projetos, mas ainda é uma ferramenta bem focada em gerenciamento de projetos corporativos, né? Então, eu preciso ter uma visão consolidada de projetos, quero ter um gerenciamento de portfólio antes que isso vire um projeto que está sendo executado. Mas a gente tem o outro lado da moeda, né, pessoal? Eu via isso muito nos nossos clientes, que era o seguinte, às vezes o cara implementava um Project Server ou comprava o Project Online, a gente tem uma expressão que é matar a formiga com canhão, né? Então, assim, é uma baita ferramenta, uma ferramenta robusta, dependendo, pode ser uma ferramenta complexa de como é que você implementa isso, né? Ela é complexa até para poder dar um nível de robustez que é necessário para as organizações, né? Então você consegue customizar ela para a sua empresa, mas isso, do outro lado, também ela é complexo. E aí algumas empresas, alguns clientes, a gente via que o camarada queria colocar no Project Server projetos simples, né? Projetos aí de, sei lá, 50, 100 linhas, projetos que duram aí semanas ou meses, né? Poucos meses, e o cara queria colocar isso no Project, né? E aí, dentro do Project existe um grau de rigidez muito maior. Até pela questão de antigamente, o gerente do projeto, ele era praticamente o dono do projeto, né? Então, ou seja, só ele tinha permissão para fazer as coisas. Acabou que a gente viu que existia uma possibilidade de um mercado em que a gente não precisa ser tão rígido, a gente não precisa de uma ferramenta tão robusta. E aí foi nesse sentido que o Planner veio, né? Então, alguns estudos aí, alguns números que mostram algo que vem reforçar a necessidade de uma ferramenta como o Planner, né? Então, Harvard Business Review, uma publicação super conceituada, fala que 30% dos gerentes disseram em um estudo que eles fizeram que o maior desafio deles em relação à execução da estratégia é a falha que eles têm de coordenar várias unidades, né? Então ele tem times separados, eles precisam coordenar isso de uma maneira conjunta. Um outro número fala que 62% das pessoas hoje trabalham em múltiplas localidades, né? Então, acho que foi o Andreas e o Álvaro estavam falando ontem à tarde sobre a questão daquela de como era antigamente, né, Andreas? Que o cara ia lá, tinha uma baia para ele, tinha a cadeira dele, tinha o computador dele, ele tinha que bater ponto, sentar lá, trabalhar durante o dia inteiro e no final ele ia embora, né? E hoje a gente sabe que não funciona mais assim, né? A minha vida como PFE cada semana é um cliente diferente, né? Então essa semana eu estou em Goiânia, que estou fazendo alguns projetos internos, mas na semana passada eu estava em São Paulo, na outra eu estava no Rio, semana que vem eu volto para o Rio, na outra semana eu estou fora do país, entregando um treinamento em outro país, enfim, e continuo tendo que ser produtivo, continuo tendo que responder e-mails, continuo tendo que participar de reuniões, de colaborar em documentos, enfim, isso é algo do mundo de hoje, né? E um outro número interessante aqui, fornecido pela McKinsey, que é uma das consultorias mais renomadas do mundo, que fala, olha, quase 2 horas por dia as pessoas gastam simplesmente buscando ou obtendo as informações, né? Então, se a gente for pensar de um projeto,
a gente gasta muito tempo procurando, saber onde é que está a coisa, onde é que está o e-mail, enfim, onde é que está a informação do que eu tenho que fazer hoje, e a gente gasta muito tempo com isso. E aí, mediante todo esse cenário, a gente veio posicionar o Planner como uma ferramenta aí intermediária entre ambientes complexos, né, onde tem um nível de complexidade alto, como é o ambiente de PPM, né, um ambiente de Project Online, e um ambiente simples, onde eu gerencio as minhas tarefas individualmente. Né? Então, não é nem tão rígido e tão complexo quanto uma ferramenta de PPM, e nem é tão simples, tão trivial quanto eu faço as minhas tarefas, no que antigamente era as tarefas do Outlook, né? Acho que o Eric comentou aí no chat um pouco mais cedo, mas hoje a gente tem uma ferramenta também que a Microsoft comprou, né, e incorporou, que é o Wunderlist, que era líder de mercado, líder de mercado na verdade, e para gerenciamento de tarefas simples. Então existe um espaço aí onde eles chamam de ad hoc teams, né, ou times aleatórios aí, ou times que se formam por um motivo qualquer. Né? Então, desde o evento ali do final de ano, né, a organização desse evento. Então envolve pessoas de vários departamentos, que não necessariamente respondem para o mesmo gerente, mas estão ali imbuídos em torno de um objetivo. E é o tipo de projeto que eu não preciso colocar no meu Project Online, né? Ou seja, eu preciso ter um cronograma rígido, formal ali, para saber quando que eu vou fazer. As pessoas vão precisar reportar horas, se fez, se não fez, está em 25%, está em 50%, enfim. Não precisa. É um ambiente muito mais simples. Né? Então, esse que ele chama de gerenciamento de trabalho, agora é onde o Planner ele veio ser inserido. Né? Então, os 3 pilares aí, né, do Planner são se organizar mais rapidamente, trabalhar em conjunto de uma maneira com menos esforço, e aí o grande mote da Microsoft, né, de achieve more, né, de conseguir. O bacana disso, né, e até o André estava falando antes da gente começar o bate-papo aqui, que eles têm utilizado na empresa deles e tem sido legal. Eu também tenho utilizado bastante isso, e a principal diferença que eu vejo entre utilizar um planner e utilizar um cronograma para um projeto interno, sem importância, dentro de um ambiente de Project Online, por exemplo, é que no planner a gente vai chegar no final. Né? A gente vai continuar utilizando a ferramenta do início ao fim do projeto. Quando a gente tem um projeto sem importância dentro do Project Online, por exemplo, em algum momento a gente vai perder a vontade ou o tempo que é gasto para ir lá e atualizar um cronograma. Né? Então, esse Achieve More eu acho que se encaixa bem aqui. Então, o Planner, a intenção dele é ser um hub, né, para todos os planos em que eu estiver envolvido, todos os grupos de trabalho que eu faço parte, ter uma visão através de que eles chamam de board, ali, com os cards, né, com os cartões ali, tem uma abordagem parecida com o que as pessoas chamam de Kanban, né. Ter também uma visão por gráficos em que eu consiga ver ali as métricas, né, os números, quantas atividades eu tenho, quantos estão atrasados, quantos já começaram, quantos não começaram, quantos terminaram, enfim, ter esse controle a nível macro. Quero ter isso no meu celular, né, e isso ainda não está disponível hoje para o Planner, mas estará até o final de Q2, né, até o final do segundo trimestre aí, no mais tardar junho, deve estar vindo por aí. E eu quero ter uma visão só das minhas tarefas, né? Independente dos grupos que eu participo, quais são as tarefas que eu tenho para mim. Para mim, o grande benefício, pessoal, do Planner, né? Então a gente tem talvez o principal concorrente aí hoje seja uma ferramenta chamada Trello. Não sei se alguém já usou. Se alguém já usou, pode dar um joinha aí no chat. Mas o Planner é bem parecido com o Trello, só que com diferencial. Ele tem toda a questão do Office Groups de baixo. Né? Então, debaixo do capô, a gente tem ali o Office Groups. Então, vai incluir e-mail, vai incluir SharePoint, vai incluir OneNote, Skype for Business, OneDrive, Yammer, Delve, o próprio Planner faz parte desse conjunto, e até o caçulinha da família aí, que é o Microsoft Teams, que a gente vai falar um pouquinho mais do Teams amanhã. Tá?
Então, esse é o grande diferencial do Planner, né? Você tem um Office Groups por baixo, então dentro do próprio Planner você tem onde compartilhar os seus arquivos, esses arquivos podem ser sincronizados através de OneDrive, você pode começar uma reunião de Skype, enfim, tem tudo que o Office Groups oferece e que a gente já tem falado aí ao longo da semana. Aqui alguns screenshots, né? Então eu vou passar rapidamente aqui. Essa é uma primeira visão onde a gente tem todos os grupos em que a gente participa e além disso, eu consigo colocar ali no primeiro nível os favoritos, né? Então aqueles grupos em que eu tenho mais interesse, ou que eu tenho uma responsabilidade maior, talvez eu coloque ali em cima para ficar mais fácil de acessar. E aqui não tem nenhum tipo de controle, assim, desculpa, nenhum tipo de rigidez de controle, né? Então, a partir do momento que eu faço parte de um grupo, eu posso adicionar tarefas, eu posso pegar a tarefa que era de outra pessoa e colocar para mim, eu posso dar andamento nas atividades, eu posso subir um documento, eu posso participar das discussões, enfim, eu tenho liberdade para trabalhar dentro desse grupo, né? Eu só não consigo excluir se eu não for o dono, né? Se eu não for o dono do projeto. Alguém me adicionou e eu sou um team member ali, eu consigo fazer tudo menos excluir, né? Criar tarefa, atribuir, alterar, enfim, bastante liberdade nesse sentido. Seguindo aqui, consigo ver todos os planos ativos, legal, vou passar rapidamente aqui para não gastar muito tempo. Essa visão aqui é uma visão de dentro do grupo, né? Então percebam que ela é muito mais agradável visualmente do que aquela estrutura de um cronograma, né? Linha, coluna, duração, término, início, enfim, porcentagem concluído. Aqui não, aqui é distribuído através a gente chama ali dos buckets, né? Dos grupos ou categorias. Eu posso mover, clicar, arrastar e soltar onde eu quero. É muito fácil esse manuseio, né? Entre esses buckets. Eu posso colocar um preview ali do que é, se é um PPT, se é uma imagem, e isso fica visualmente agradável, né? Eu consigo ter a fotinha ali de quem que é a pessoa atribuída, consigo ter um visual ali do andamento, de como é que está a atividade. Tem uma outra visão, deixa eu ver se é no próximo slide. Deixa eu voltar. Tem outra visão que é através do progresso, então tem o grupo ali das tarefas que não iniciaram, o grupo que está em andamento e o grupo que está concluído, né? Então, ou seja, se eu quiser informar o andamento, que começou, que terminou, simplesmente clicou e arrastou para o outro grupo e pronto, está definido, né? As tarefas, eu tenho bastante opção em relação às tarefas, então eu tenho atribuição. Hoje eu só consigo atribuir uma pessoa, mas em um futuro próximo vai ser possível atribuir para mais de uma pessoa a mesma tarefa. Tenho informações sobre o progresso, né, se iniciou, se não iniciou, ou se terminou. Início e término, tenho até como fazer um checklist, né, pessoal? Então, eu tenho itens que eu preciso verificar para a tarefa ser concluída. Então, posso colocar um checklist ali e fazer o acompanhamento disso. Tem a descrição, posso atachar um arquivo ali. E o legal aqui eu anexei um arquivo, esse arquivo já vai lá para a minha biblioteca de documentos do meu SharePoint Online, né, atrelado a esse grupo. Então, ou seja, não vai ser só dentro da atividade que eu vou conseguir ver esse arquivo. Se eu entrar no site, biblioteca de documentos, eu vou conseguir ver esses arquivos lá, né? Então, esse é algo bacana. Consigo ainda ter um histórico ali, uns comentários, né? Ou seja, eu posso interagir com pessoas sobre uma tarefa, então eu posso questionar o dono da atividade, por que está atrasado, se tem algum blocker, se tem alguma coisa, a pessoa me responder ali dentro, e isso vai ficar registrado ali dentro, né? E por último, ainda posso usar aqueles labels, aquelas coresinhas ali, como se fosse um post-it ali bem pequenininho, né, na verdade um labelzinho, para falar se aquela atividade é urgente. Eu posso definir que vermelhinho para mim é urgente, né? Verdinho de uma determinada fase de um projeto, enfim. Posso usar essas cores como essas tags, né? Então, falei dos buckets de atribuição e de andamento. Essa aqui é uma visão do dashboard das atividades, né? Então, ou seja, para esse grupo aqui, o grupo é Online Marketing,
Então eu tenho 19 tarefas. Aliás, restam 19 tarefas, né, por fazer. Então, amarelinho é o que não começou, o vermelhinho é o que está atrasado, o azul está em andamento e o tá verdinho está terminado. Então, naquele gráfico ali do Donut ali, a gente consegue ver o percentual de cada uma, né, ou uma média. E do lado direito, a gente vê por pessoa quantas atividades ela tem, qual que é o status dessa atividade. E detalhe, se você der um clique ali na barrinha, ele vai abrir para você a atividade e você consegue, por exemplo, atribuir para outra pessoa. Então, aquela pessoa que tem 6 atividades e que tem 2 atrasadas, eu posso ir lá, clicar na atividade e rapidamente atribuir para uma pessoa que não tem nenhuma atividade, para que ela possa dar vazão àquela tarefa. Né? Então, é algo bem simples, bem intuitivo para as pessoas usarem. Aqui é uma visão de My Tasks, né? Então, independente dos projetos que eu participe, aqui ele vai me dar uma visão das minhas tarefas, através de todos os projetos, através de todos os planos, né, todos os planners que eu faço parte. E aí, da mesma forma, eu posso ter uma visão ali por status, não começou, em andamento, concluída, ou eu posso ter uma visão ainda por plano. Então, eu quero a coluna, a primeira coluna vai ser o plano A, a segunda coluna o plano B, e assim por diante. Bom, vamos fazer uma demo rapidinho aqui do Planner, só para mostrar para vocês como que é fácil interagir nesse ambiente. Andreas, vou pedir sua ajuda de novo aí, quando estiver aparecendo. Fechado. Beleza. Ainda carregando e aguardando. Já te aviso aqui. Bora, agora apareceu. Beleza, então, aqui, eu tenho nessa visão aqui, uma visão por buckets, né, por categoria. Então, tem To Do, Messenger Branding e Launch Events. Então, as tarefas são distribuídas através dessas categorias. Para eu criar um novo bucket, é só vir aqui no finalzinho, tem um botãozinho adicionar um novo bucket. Posso clicar aqui, por exemplo, posso colocar Social Media. Né? Não vou fazer isso porque vai ter um delay na tela, então vai demorar um pouquinho. Então, eu poderia criar um novo bucket aqui, e aí, a partir daqui, simplesmente clicar e arrastar a tarefa para onde eu quero que ela vá. Né? É bem simples de fazer isso. Outra coisa, cliquei na tarefa, vai abrir a janelinha aqui das opções. Né? Então, a lista de verificação. Lembrando que essa lista de verificação, pessoal, não seria o caso de eu, por exemplo, eu tenho uma fase do meu projeto e quero colocar todas as tarefas aqui dentro e aí eu quero controlar o percentual de andamento dessas atividades. Essa não é a ideia aqui do Planner. Né? Na verdade, a tarefa ela fica ali no nível do Planner, onde você coloca ela, atribui. Essa lista de verificação é simplesmente alguma coisa significativa para aquela tarefa. Então, vamos dizer, recebimento de um arquivo, de uma proposta, por exemplo. Né? Eu não tenho uma duração para essa atividade, simplesmente acontece. Quando eu receber, eu venho aqui e marco como item que foi concluído relacionado a essa tarefa. Né? A tarefa ela é algo com uma duração, algo com uma pessoa que está responsável. Então, se é algo que está fora do meu controle, eu vou vir aqui e colocar simplesmente como um item de verificação. Tá? A visão das minhas tarefas. Então, acredito que eu tenha poucas tarefas aqui, acho que só uma. Está abrindo aqui. Deve demorar um pouquinho para vocês. Então, tem uma tarefa aqui não iniciada, que é do Planner Semana Office 365, que está lá como moderação. Né? Então, não foi iniciada. Se eu quiser falar, olha, eu já comecei, porque na verdade a gente já está fazendo isso desde segunda-feira. Então, eu simplesmente clico aqui, arrasto para em andamento, e eu já coloquei o status dela. Perceba que tem um iconezinho aqui, do círculo aqui meio cheio, né? Significa que está em andamento. Eu quero atribuir uma outra pessoa, né? Então tem aqui o iconezinho de atribuir pessoa.
eu quero colocar isso aqui, na verdade, para a Sara. Hoje a gente só tem o bot da Sara aqui na sala, mas vamos atribuir para ela. Opa. Enfim, tá com mensagem, mas está ok. Então está indo para a Sara agora, ela que é responsável por fazer essa tarefa, ela deixou um bot para fazer isso, está aqui o bot da Sara Barbosa para fazer a moderação da semana de Office 365. Então, pessoal, assim, é bem simples, né? Na semana passada eu tive num cliente que eu estava falando sobre Planner para eles, e aí eles me perguntaram, escuta, mas não dá para colocar precedência e fazer como se fosse um cronograma aqui dentro? Pô, se você quer fazer um cronograma, faz no Project, né? Não faça no Planner. Já existe essa ferramenta há mais de 20 anos aí, se você quer fazer um cronograma, faz no Project. O Planner é uma ferramenta bem simples para as atividades. Então, rapidamente ou facilmente, com bastante liberdade, eu consigo gerenciar tarefas para um grupo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Planner tem integração com o Outlook para criação e gerenciamento das tarefas, ou funciona somente no portal? Não tem no Outlook, não. Tá? Utilizando a própria ferramenta aqui no portal. Tá bom? Em relação ao Outlook, o que tem, na verdade, é a integração com, por exemplo, o calendário do grupo. Né? Como todo planner, ele, na verdade, é um Office Groups, esse Office Groups ele tem já embutido um calendário. Né? Então, se você quer colocar para aquele grupo ou aquele planner, tem uma atividade recursiva, por exemplo, tem uma reunião toda quinta-feira de manhã. Né? Você quer colocar isso no calendário das pessoas. Ao invés de colocar uma tarefa aqui no seu planner, você vai colocar um item, né, lá no calendário do grupo, e isso vai descer para o Outlook das pessoas. Né? Elas vão ser capazes de ter esse item no Outlook delas. Tá bom? Respondi a pergunta, Celso? Voltou lá para trás de novo. Vamos. Beleza. Bom, e o que tem aí no roadmap? Né? O que tem aí para os próximos passos em relação a essa ferramenta? Eu já falei para vocês da app para mobile, então isso está no roadmap, vai sair aí no final de Q2. Ainda, a questão de atribuir múltiplos usuários por uma tarefa. Hoje a gente só consegue colocar uma pessoa, mas já está no roadmap para sair. Acesso externo, então na verdade isso é algo que está para o Project Online, está na verdade para o Office Groups de uma maneira geral, né? E então a gente vai ter isso também aqui. Integração com times, né? Isso aqui é interessante porque hoje eles funcionam junto e amanhã a gente vai dar uma palhinha de como é que isso pode ser feito, né? Mas na verdade, hoje, por exemplo, eles não compartilham do mesmo Office Groups. Né? Então, quando eu tenho lá um Microsoft Teams, eu quero colocar um Planner, ele ainda não consegue trabalhar em cima do mesmo Office Group. Né? Então, isso é um problema. Na verdade, sim, é uma característica. E eles estão trabalhando para que no futuro isso seja realmente uma integração, eles estejam atuando no mesmo componente, ao invés de colocar os dois para trabalhar em conjunto. E ainda relacionado a isso, na verdade, a gente ter múltiplos planos relacionados a grupos. Né? Então, hoje, como a gente tem essa relação de 1 para 1 do Planner com o grupo, isso acaba impactando outras ferramentas, como o Teams, mas também é algo que pode ser melhorado, como ter múltiplos planos por grupo. Então, quando a gente cria um Microsoft Teams, então, por exemplo, o meu gerente criou um time lá para as pessoas que trabalham para ele, né? Que se reportam a ele. E a gente tem várias coisas acontecendo, a gente tem vários projetos relacionados ao mesmo time, mas hoje a gente, por exemplo, teria que criar planners diferentes, né? E aí os planners vão usar grupos separados. Então, a ideia é que a gente possa ter um grupo só e esse grupo só possa utilizar vários planners juntos. Para concluir, pessoal, eu sei que a gente já está em cima da hora aí, já são quase 6 horas. Quando usar um e quando usar o outro, né? Então, Planner e Project. Pessoal, como engenheiro de suporte de Project, eu confesso que a primeira vez que eu vi o Planner, que eu tive contato com o Planner,
eu fiquei meio desesperado. Eu falei, caramba, esse negócio vai matar o Project, né? Porque ele é muito mais visual, ele é muito mais agradável de se mexer, ele tem uma cara mais moderna, ele tem todo um sex appeal que o Project não tem. Né? Gostou da palavra aí, Andreas? Sex appeal? Bem atual, né, o PJ, essa palavra. Então, assim, eu fiquei meio desesperado. Falei, caramba, vamos matar o Project, né? E, na verdade, não é bem por aí, pessoal. Porque, assim, o Planner, ele se adapta muito bem aí para onde a gente precisa ter essa flexibilidade, onde a gente precisa ter liberdade para as pessoas atuarem, mas para grupos pequenos, né? Então, a gente tem aí um Planner. Eu imagino que, por exemplo, ter um Planner com 200 atividades, 200 tarefas ali, já é algo bem complexo de se ver e se gerenciar. Né? Então, imagino eu que um planner ele não vai ter uma quantidade de tarefas nesse nível. Enquanto que 200 tarefas para o project já é algo irrisório. Né? Então, o project está preparado para trabalhar com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil linhas, né, de cronograma. A mesma coisa em relação a recursos, né? Então, a quantidade de recursos associados a um projeto, ela é gigantesca, né? Para o planner, o ideal é que você tenha ali no máximo 25 pessoas trabalhando num planner, né? Passou de 25, eu diria até um número menor, tá? Algo ali entre 15 e 20 já é algo demais para você ter um controle visual e conseguir gerenciar isso de uma maneira fácil, né? E além do que, o Planner ele vai se adequar assim, muito bem para projetos de curta duração, né? Então, aqui alguns exemplos são planejamento de eventos, algumas campanhas de marketing, planejamento de um budget que acontece durante um certo período do ano, né? Mas para projetos complexos, né, que envolvam aí vários meses ou até anos, né, você não vai controlar isso no Planner. Você vai controlar isso numa ferramenta de gestão de projetos mesmo, que tem uma capacidade para ser muito mais robusto. Né? Então o Planner veio para ser simples e para se manter simples. Né? E o Project ele já está aí no mercado há vários anos, é líder de mercado não por acaso, porque ele consegue prover toda essa flexibilidade em termos de atender os requisitos de negócio dos clientes. Né? Então, ele consegue ser customizado para as necessidades dos clientes, dos mais variados níveis, aí, ou mais variados tipos diferentes de indústrias. Então, são produtos diferentes para serem usados de maneira diferente e em momentos diferentes. Né? Então, na verdade, um não vai matar o outro. Existe até uma intenção aí de no futuro as duas ferramentas se falarem, né? Então, ao invés de eu ter que cadastrar projetos pequenos, projetos internos numa ferramenta de PPM, que é o Project, eu posso simplesmente copiar isso no Planner e de alguma forma ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Legal, pessoal. Bom, o último slide aqui é a questão de fale com a gente. Né? A Microsoft ela está num momento em que ela está bastante aberta a feedback, né? Então tem o endereço aí do User Voice para quem quer falar do Project. Para o Planner é a mesma coisa, planner.uservoice.com. O roadmap, não só do Project, mas do Office 365 todo está na web, então o que está sendo desenvolvido, quais são as próximas features que você pode esperar, aquilo que foi desconsiderado, enfim, todo o backlog das features que vem por aí, ou que tem o time de produto tem trabalhado, elas estão disponíveis aí no office.com/roadmap. Então, entre em contato, dê seu feedback, fala com a gente, que a Microsoft está ouvindo os nossos clientes como nunca. Beleza, pessoal. Acho que era isso aí, Andreas. Fica aberto aí agora o pessoal fazer perguntas. Fiquem à vontade, pessoal, para perguntar o que quiserem. É um prazer falar com vocês. Show, PJ. Valeu. Obrigado pela apresentação. Sensacional, né? Essas ferramentas novas que estão
estão sendo adicionadas ao Office 365 tem ajudado a gente bastante. Amanhã você vai fazer a apresentação do Teams também com a Sara e com o Bruno, certo? Isso. Tá bom. Vamos falar aí. Show de bola. Bom, pessoal, então não percam amanhã, ao meio-dia, a sessão de Microsoft Teams e suas integrações. Vai ser bem legal a apresentação. Na parte da tarde a gente tem mais uma sessão de negócio, com a parte de integre as funções do Office 365 no seu ambiente e veja como seu time pode ser produtivo, comigo e com o Álvaro Rezende. E na sexta-feira a gente fecha com BI e Skype for Business, comunicações avançadas e integrada. Nenhuma dúvida aqui, eu acho. PJ, a gente pode encerrar, tudo bem? Beleza, pode encerrar a gravação, mas tem uma pergunta, a gente responde na sequência. Não, manda lá, pode deixar aqui, vamos lá. Bom, o Roger perguntou se ele consegue importar uma lista de tarefas, né, para o Planner. A gente não tem uma interface para fazer isso, né? Eu acredito que até dê para fazer através de API, né? Então o pessoal lá integrando isso com o Flow e com Power Apps, até deve dar para fazer alguma coisa nesse sentido, mas confesso que nunca vi isso acontecendo. Eu também nunca vi não. E o Planner ele é muito simples de trabalhar com ele, né? Uma ferramenta extremamente simples e intuitiva. Até não faz muito sentido eu fazer essas importações de lista lá. Não tem essa opção. E a Sara chegou agora, né? Obrigado, Sara, aí pela presença. Eu acho que o bot que ela programou aí para... Tá com uma hora de delay, pra né? Responder... para responder no final da apresentação. A Sara tá ficando... A minha assistente. Minha assistente tá até colocando voz. Entrar, desculpa. Mentira que eu deixei o usuário aqui assistindo, viu? Ninguém nega que eu não assisti. Não, amanhã a Sara vai dar uma dica sobre esses bots aí, como é que faz. Show de bola. PJ, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas aí, foi show de bola, pessoal. Valeu, Andreasa. Valeu, PJ, brigadão, e amanhã, meio-dia, estamos juntos aqui novamente. Valeu, tchau. Um abraço.